que nesta terça-feira a Câmara dos Deputados deve votar a PEC que vai anistiar partidos políticos por descumprimento de cotas de gênero e cotas raciais. No texto foi incluído um trecho que exige que os partidos repassem 20% dos recursos para campanhas a candidaturas pretas e pardas. A proposta, que conta com o apoio de petistas, bolsonaristas e integrantes de outros partidos, pode salvar a bancada do PL do Ceará. Isso porque no final de maio, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará condenou por 4-3 o partido de Jair Bolsonaro por fraude à cota de gênero nas eleições de 2022. A decisão atingiu 3 deputados. O projeto vai perdoar 23 bilhões de débitos dos partidos e fragiliza a candidatura de mulheres. Nós temos 2 pontos principais para análise aqui no nosso sofá do Morning Show. Primeiro é a união aí de partidos por essa PEC. E também a situação das mulheres. Eu vou colocar o PP aqui para comentar. Vamos começar pelo segundo ponto. Essa situação das mulheres. O que você tem a dizer, Monteiro, sobre essa questão, essa PEC da anistia que deve ser votada nesta terça-feira? Bom, primeiro que PEC da anistia é uma vergonha, né? É demonstração que o Congresso não está nem aí para a opinião pública e não está nem aí para uma regra que permeia as eleições do Brasil há mais de 20 anos. Né? As cotas de gênero, por exemplo, têm mais de 20 anos no Brasil. Né? Ou seja, o Congresso, de forma arbitrária, desrespeitando a opinião pública da população, resolveu, de forma unilateral, mudar a regra do jogo que eles haviam criado. Né? Então, todo ano, existe uma PEC da anistia para anistiar os partidos políticos e os políticos por terem descumprido a regra eleitoral. Então, sobre esse aspecto, a lei é uma vergonha. Né? Outro ponto que a lei é uma vergonha, não é? Realmente, se você for ver, ele acaba com a cota de candidatura mulher. Né? Se antigamente os partidos políticos tinham que ter 30% das vagas destinadas para as mulheres, hoje em dia essa regra não é mais obrigatória. Ele pode deixar esses cargos, esses 30% vagos, por exemplo. Né? É só reservar. Então, é só reservar sem ter, por exemplo, candidatas mulheres, o que é uma vergonha. Agora, de forma pragmática, Bruno, explicando por que eu acho que o partido de esquerda e de direita estão unidos, é porque essa PEC também regula, não é, uma cota mínima de eleitas mulheres no Congresso Nacional. Aí algumas pessoas falam, mas isso é um retrocesso, porque 20% de cota para as mulheres deputadas federais e senadoras não é muito diferente hoje em dia, que a cota, que o percentual está em torno de 18%. Mas quando você pega o Brasil como um todo, não é, 1/5 das câmaras de vereadores, por exemplo, não tem nenhuma mulher. 2/3 da Câmara dos Vereadores tem só uma mulher. Ou seja, é um absurdo. Então essa lei também, esse PEC também, tem um ponto positivo. Agora, Koba, falando da questão das cotas aí, que o Pepe está falando tanto aí, qual que é a sua análise? De cota, seja qual for a cota. A cota. Olha, esse é um tema sempre muito polêmico, a questão das cotas, tanto para mulheres quanto cotas raciais, né? Há quem diga que isso não deveria existir, porque as pessoas não devem ser medidas pela sua... Desde universidade, na política. Exato, vaga na universidade, qualquer tipo de concorrência, essa existência de cotas. Mas eu tenho uma opinião diferente em relação a isso, eu sou favorável. Eu acho que deve existir e não é porque a cota se destina àquele que se beneficia da cota. Aquele que se beneficia da cota é um beneficiário, claro, mas indireto. O maior beneficiado da cota é a pessoa que vai se espelhar nesse que foi escolhido. Vou dar um exemplo aqui. Quando a gente tem, por exemplo, um ministro ou alguém em um cargo importante que está lá, que seja pela cota, mas que negro, que negra, ele é impactado, mas o maior impactado é o menino pequeno, a criança negra que vê nele
nessa pessoa em cargo de importância alguém em que ele pode se espelhar e se enxerga. Nas meninas negras também. É muito polêmico, é um detalhe que no perfil conservador não é muito bem aceito, mas no meu ponto de vista é sim importante, a gente precisa ter, por enquanto, até que a sociedade evolua a um ponto que a gente não precise ter esse tipo de política afirmativa, mas eu acho que sim é um bom movimento a questão das cotas raciais e cotas de gênero também. Fala aí, mano, que eu sei que... Vamos repetir aí o que o Koba fala, porque... Tema de cota não é novidade, a gente discute no Brasil, isso é um assunto mundial, né? Mas assim, a gente discute no Brasil há muitos anos. Tem a questão da universidade, como eu falei, agora tem a lei da anistia. Me surpreende um pouco a sua fala. Eu sei, mas eu vou mas eu não estou te criticando. Vou trazer uma pimenta. Traga aqui. Pimenta aqui para o Morning Show. Quando a gente teve a política de cotas implementada nas universidades, em especial na Universidade de São Paulo, na USP, houve uma crítica geral falando que uma das principais universidades do Brasil, na verdade já a principal, né, porque é a única que figura entre as 100 maiores do mundo, perderia sua qualidade. E depois da implementação das cotas, isso não aconteceu, não diminuiu a qualidade. Mas na política, porque assim, a universidade é um ambiente ali, o ambiente acadêmico, tudo. Agora, na política, será que se comporta da mesma maneira? Fala aí, mano. Eu acho que a gente não pode jogar as cotas como se todos os tipos de cota fossem a mesma coisa. Esse debate merece ser tratado com as nuances. Uma coisa é a cota na universidade, inclusive porque a universidade pública, muitas vezes, é uma ferramenta até de ampliação de desigualdades, porque faz com que os mais pobres paguem para que ricos estudem, mas isso é outro debate. O meu ponto é o seguinte, o que me incomoda na lógica de colocar cotas em tudo é que se trata de uma visão baseada, sobretudo, no resultado final, quando a origem da desigualdade está nas oportunidades, está na base. Então, não adianta ficar distribuindo cota para tudo, colocando cota em tudo, se a gente abrir mão de encarar as raízes do problema. E no caso da democracia, da representação política, qual que é a raiz desse problema? É justamente a falta de democracia interna dos partidos. E essa falta de democracia interna, ela é piorada quando você avacalha, na prática, a governança partidária. Quando você diz que o dirigente partidário pode ter poder de fazer o que bem entender, porque isso faz com que o dirigente, na prática, feche o seu partido para o clubinho, para os amigos do rei. Então, me preocupa muito a PEC da anistia nesse contexto geral, porque quando você desmoraliza a regra, você empodera o dirigente e fecha o partido da participação da sociedade, tornando ele menos democrático do que mais democrático. Agora, um ponto que eu acho interessante, que vocês dois, na minha posição, estão com uma visão completamente ultrapassada do que é cota, né? O Koba, por exemplo, coloca a cota como um direito da minoria. Eu vejo cota como um direito da maioria. Eu quero que mulheres ocupam um espaço no Congresso Nacional, porque um Congresso heterogêneo é bom para todo mundo. É bom para todo mundo. Disso. Também. E quem negou isso? Você fala da ideia ultrapassada, qual? Não, é só para criticar. Tem que ter cota de mulher. Só para criticar. Tem que ter cota de mulher para mulher. Tem que ter cota de mulher para as pessoas se inspirarem na mulher. Não, é por representatividade. Não é por representatividade. Mas não esgotei o assunto, né? Ô, Pepe, qual que é a cota moderna? Que é a cota moderna? Vai lá, o modernão. A cota moderna é você ver a cota, ter políticas afirmativas, não como direito da minoria, mulheres, negros, mas sim como direito da maioria, não é? Cota no Congresso Nacional, com certeza, ter o Congresso Nacional de forma mais heterogênea vai fazer leis melhores, vai ter discussões melhores, né? Então é por aí, né? Quando a pessoa fala que cota é um direito da minoria, cota é bom porque as pessoas que são minorias vão se inspirar. Mas uma coisa não anula a outra, meu amigo. Uma coisa não anula a outra, Pepe. Uma coisa não anula a outra. É que não dá para esgotar o assunto. Um dos pontos principais é que a gente... 80, Koba. É que a gente... Tá bom. O meu ponto é que na política a cota é um atalho. E um atalho que tem um objetivo de não tocar naquilo que é a origem da concentração de poder na mão do dirigente. Então, eu acho que é muito perigoso a gente ficar se contentando com uma política como cota, por exemplo, sem mexer
sem colocar o dedo na ferida, que é o fato de que os dirigentes partidários, na prática, são donos dos partidos. E isso afasta aqueles que não têm conexão com o poder da participação política, o que é muito perigoso e é algo que diminui a qualidade da nossa democracia. Bom, peraí que a gente precisa voltar direto.